A paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs. Bom dia. Queremos estar compartilhando a palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, seu capítulo 3, que vai estar falando sobre o domínio sobre a língua. E eu quero estar pegando a parte do versículo 4, que diz assim: tomem também como um exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos e sugeridos por um lema muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria com grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Todas as espécies de animais, aves, répteis, criaturas do mar domam-se com si e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno e mortífero. Como a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Caso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, podem uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aqui a gente vai ver, aqui Tiago trazendo um paralelo, um paralelo de situações para nos ensinar, para nos dar uma direção de como nós podemos ver o poder da língua. A gente vai ver que é um membro do nosso corpo, um membro menor, e a gente vai ver que ele se movimenta e ele tem um grande poder. Portanto, que a gente vai ver que Tiago ele faz esse paralelo entre o navio, entre a língua, porque a gente vai ver que, se a gente for olhar o navio, ele é enorme, ele tem uma grande potência, mas ele é dirigido por um lema pequeno dentro dele. Então a gente vai ver o quão perigoso é. Por isso que a gente vai ver que Tiago ele nos aconselha a entender que nós devemos tomar cuidado com a nossa língua. É um membro que ele é tão pequeno, mas ele tem um veneno muito grande. Ele é tão pequeno, mas ele é como uma faísca. Ele incendeia, ele queima por completo a si próprio. Então a gente vai ver que como devemos tomar cuidado. Portanto que Tiago ainda faz a comparação, um paralelo entre a água doce e entre a água amarga. Algumas versões falam água doce e água salgada. E a gente vai ver que quão grande a importância é que nós venhamos usar a nossa língua com sabedoria. Porque a gente vai ver que esse domínio sobre a língua não é fácil. E a gente vai ver que a nossa língua, a gente tem que forrar uma fonte só. Essa fonte ela tem que ser de água, palavras que edificam, coisas que traz a melhoração do bem.
E a gente vai ver que nós precisamos tomar cuidado, porque da mesma maneira que a língua ela tem esse poder, esse veneno, nós devemos tomar cuidado porque ela pode matar, ela pode ferir, ela pode incendiar, ela pode causar destruição. Portanto que a gente vê a fofoca. A fofoca ela é assim, porque ela começa pelo membro da língua. A língua ela é um membro ali pequeno que não se vê, mas vai ver que se a gente não buscar discernimento, não buscar vigilância no que fala, no que está sendo ali falado, acaba trazendo destruição para um casamento, acaba acabando com o ministério, acaba acabando com uma amizade, acaba acabando com uma família. Então a gente vai ver que é um membro que não é visto, mas ele tem um poder enorme e a afeição dele é uma fagulha que traz fogo, que queima tudo, destrói tudo. E é isso que nós devemos tomar cuidado, que nós possamos nessa manhã a tomar cuidado com a nossa língua, a vigiar no que falamos, porque a gente vai ver que a língua ela tem um grande veneno. Se você não está vigiando, não está tendo discernimento do Senhor para saber o que você está compartilhando, o que você está conversando, o que você está prestando os seus lábios, que é qual a fonte que você está jorrando, que nós possamos entender nessa manhã a vigiar e a buscar a fonte de água doce, a buscar a fonte que acrescenta, que soma, a fonte do bem, que nós possamos fazer o bem, que nós possamos entender que o Senhor nos buscou para que nós vamos jorrar uma fonte só. Essa fonte é a fonte doce. Que nós possamos a buscar a todos os dias, com a ajuda do Espírito Santo, a dominar a nossa língua, a jorrar somente uma fonte, a fonte doce, porque a gente vai ver que não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água, não tem como uma fonte jorrar água doce e ao mesmo tempo salgada, ou é doce ou é salgada. Então que nós devemos entender e tomar cuidado, o que nós estamos jorrando, o que nós estamos passando para o próximo, o que nós estamos prestando os nossos lábios, o que nós estamos usando a nossa língua para poder dizer. Que nós possamos nessa manhã a dominar todos os dias a nossa língua. Pega a visão. Fala, filho, pega a visão. Fala, pega a visão. Vai. Pega a visão.